Uningá, que o futuro é aqui. Olá, alunos! Estamos de volta. Essa é a nossa primeira aula da segunda unidade dos nossos módulos. E voltamos agora falando dos tipos societários. Então, nessa unidade, nos concentraremos em falar sobre as diversas modalidades dos tipos societários existentes em nosso ordenamento, tá? Começamos, então, a falar das sociedades empresárias, só para trazer uma breve retrospectiva aqui para os senhores, né? Então, qual é o conceito de sociedade empresária? A sociedade empresária tem previsão lá no artigo 981 do Código Civil, onde vai dizer o seguinte: celebra um contrato de sociedade pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si entre bens e resultados. Esse é o conceito legal para a sociedade empresária. Sociedade empresária, ela se subdivide em duas, que já falamos também, que é a sociedade simples e a sociedade empresária. Será a sociedade simples quando não tiver aquele cunho empresarial, né? Quando a figura da pessoa que está prestando o serviço ou o trabalho é mais importante do que a própria estrutura onde ela oferece o serviço. E a empresarial, aquela que nós já falamos também a respeito disso, que determina, que necessita, na verdade, de organização, de circulação de bens e serviços, que necessita de conhecimento técnico dos seus membros. Há alguns anos atrás, mais ou menos em 2010, em 2010, nós tivemos a inserção de uma figura empresarial no nosso ordenamento que era extinta, chamada Eireli. A Eireli, ela era uma modalidade empresarial onde uma única pessoa seria a detentora de todas as cotas sociais, só que nessa modalidade a responsabilidade do membro da sociedade empresária, ela não se vinculava ao seu sócio. Significa que, perante os credores, todos os valores que eventualmente responderiam pelas dívidas eram tão somente aqueles integralizados no contrato social. Qual que era o problema? O problema da Eireli é que ela necessitava de muitos requisitos formais, sabe? Tais como integralizar 100 vezes o salário mínimo vigente, como a pessoa só poderia ser titular de uma única Eireli. Então, tinha alguns requisitos que inviabilizou, na prática, a utilização pelo pequeno empresário dessa modalidade empresarial, mesmo porque, né, uma pessoa que tem um microempreendedor ou um empresário individual, dificilmente ele vai ter aí quase 120 mil para investir numa atividade empresária, só para constituir esse contrato social. Então, acabou se tornando inviável. Pensando nisso, a Lei de Liberdade Econômica, ela trouxe uma nova figura para substituir essa Eireli, que foi a modalidade de sociedade unipessoal. O que seria essa sociedade unipessoal? É basicamente a Eireli, só que uma facilitação maior para as pessoas aderirem a essa modalidade. Então, a partir de então, não é necessário mais ter esse 100 vezes o salário mínimo integralizado no contrato constitutivo, não há um valor mínimo nem máximo para integralizar no contrato social dessa sociedade. A pessoa pode ter mais de uma empresa nessa modalidade e a vantagem é que a personalidade da empresa, ela é distinta do seu membro, tá? Então, a partir dessa alteração, nós tivemos, por determinação legal, que todas as sociedades empresárias denominadas como Eireli fossem automaticamente migradas para essa nova modalidade, que é a sociedade empresária unipessoal. A lei que modificou foi a Lei 13.874 de 2019. Então, a limitada unipessoal poderá decorrer ainda da redução do quadro de uma limitada convencional. O que seria isso, professora? Vejam, eu e você temos uma sociedade. Bom,
você não quer mais ser meu sócio, então, ou sócia, né? Então, o que que nós podemos fazer? Você pode me vender a sua fração das cotas sociais e eu, Olivia, não preciso incluir uma nova pessoa para integrar essa modalidade empresarial somente para eu ter a personalidade distinta da minha pessoa física e pessoa jurídica. Não. A partir de então, já que a minha sociedade ela se tornou una, né, com um único membro, que sou eu posso pedir para alterar o meu quadro societário para a sociedade empresária unipessoal. Então, o que vai acontecer aqui, só para finalizar, o que vai acontecer aqui com essas alterações? A Lei 13.874, ela trouxe aí o parágrafo 2º no Código Civil, lá no artigo 1052 do Código Civil, parágrafo 1º e 2º, onde ela possibilitou essa sociedade de responsabilidade limitada na figura de um único sócio, tá? Depois nós temos aí a chamada sociedade comum irregular ou de fato. Bom, só pelo nome já dá para vocês terem uma ideia do que se trata essa sociedade empresária. Quando eu falo em irregular, significa que algo está errado, ou que pelo menos não está de acordo com os ditames legais, correto? Pois bem, a sociedade irregular ou sociedade de fato é aquela empresa ou aquela sociedade empresária que, muito embora tenha lá a sua sede, administração, seu corpo de funcionários e tudo mais, ela não tem registro. Por alguma razão, os seus membros, muito embora tenha o contrato social formalizado, não levaram esse contrato a registro no órgão competente. A partir desse momento, a empresa, ela se torna uma empresa irregular ou de fato. Por quê? Porque ela não é ilícita, tá? Não é ilícita. Ela vai poder comprar e vender, comercializar, só que a punição para os seus membros por essa irregularidade é a não distinção do patrimônio pessoal com a da empresa. Significa, gente, que o seguinte, olha, se nós estamos dentro de uma sociedade e essa sociedade não foi levada a registro no órgão competente, todas as responsabilidades perante credores, consumidores e terceiros, em virtude da nossa atividade empresarial, pode atingir o nosso patrimônio pessoal, tá? Então, essa é a punição legal para aquele empresário ou aquele titular da atividade empresarial que está atuando de forma irregular. Então, não invalida o ato praticado, só torna os seus membros responsáveis, né, subsidiariamente pelas dívidas contraídas na atuação empresarial. Bom, como eu disse para você, não é considerado um fato ilícito. A responsabilidade é solidária dos seus membros, né? Todos os sócios respondem concomitantemente pelas dívidas advindas dessa atividade empresarial irregular. Então, se lá no contrato social, que não foi registrado, consta que o patrimônio constituído ou que seria constituído dessa empresa é de 100 mil reais, mas a dívida dessa empresa ultrapassa os 200 mil, significa que 100 mil vai sair do bolso dos membros, tá? Dos bens particulares dos membros dessa sociedade empresária. Que além do patrimônio da atividade empresarial, os seus credores poderão sim atingi-los nos bens pessoais devido a essa irregularidade que eles têm, que é do não registro. Quando a gente vai falar dessa sociedade em conta de participação, é importante lembrá-los que o sócio ostensivo é quem vai administrar toda essa sociedade, tá? O sócio oculto, o próprio nome já sugere, né? Ele é oculto, então ele não vai aparecer, muito embora dever deste sócio ou destes sócios, porque pode ser um grande número de indivíduos, né, os sócios ocultos, a controlar, a fiscalizar toda a atuação do sócio ostensivo, tá? Por isso, é uma sociedade empresária muito utilizada pelas startups,
porque aí eu tenho uma única pessoa atuando e aparecendo para todo o mercado, enquanto eu tenho outras pessoas por trás subsidiando, né, para que essa empresa possa crescer no mercado e ao mesmo tempo ganhando, porque os dividendos, os lucros também serão divididos com os sócios ocultos. O sócio oculto, na verdade, é o investidor anônimo ali daquela sociedade empresária que não aparece, mas que tem aí direito na fração proporcional ao que ele investiu nessa sociedade empresária. Bom, o sócio oculto ou extensivo é aquele que realiza os atos da atividade empresarial, é ele que se relaciona com o público, com os credores, com os clientes. O participante ou oculto é aquele que subsidia, que paga, que investe nessa empresa. Aqui eu trouxe para vocês uma classificação, né, uma distinção entre cada uma dessas responsabilidades de cada um desses sócios. Então nós temos aqui o sócio extensivo, ele aparece nas negociações, negocia em seu nome, em nome individual, por isso ele é quem responde com o seu patrimônio pessoal perante os terceiros. A administração, ele é o administrador legal pela empresa. Se eu perguntar para vocês, poderia o sócio oculto ser o administrador de uma sociedade em conta de participação? Não, a resposta é não. Por quê? Porque a administração, ela cabe tão somente ao sócio ostensivo, tá? Boa pergunta para cair na prova, hein, pessoal? E se falir a sociedade, quem que vai ter aquela punição legal que eu falei para vocês nas aulas anteriores, de não poder ser administrador ou empresário individual? Vai ser somente o sócio ostensivo, tá? Ao oculto não se aplica essa punição, porque daí não é possível falar que ele é falido, porque de fato ele nunca foi o administrador. O sócio oculto ou participante, ele é oculto, ele não aparece em todos os contratos realizados com terceiros. Ele não se obriga perante terceiros com o seu patrimônio pessoal, tá? Ele responde perante o sócio ostensivo, ou seja, aquele que é o que aparece, ele pode sim cobrar do sócio oculto que ele integralize, que ele pague efetivamente aquele valor que ele se comprometeu. Então, quanto a isso, existe essa responsabilidade. Não participa de nenhum ato de gestão, muito embora é dever dele vigiar, ou melhor, verificar se a atuação do sócio extensivo está sendo adequada. E se falir a sociedade, se falir a sociedade não se dissolve, porque enquanto esse sócio, se ele falir, porque pode acontecer, né? Imagina, eu participo de uma sociedade em conta de participação em uma startup que você, aluno, criou, investindo como sócio oculta. Mas tenho também uma sociedade empresária que veio à falência. Se acontecer a falência dessa minha sociedade empresária, qual é a punição que a lei me dá? Que eu não possa administrar ou ser membro de uma outra sociedade empresária por determinado período. Só que aí não se aplica essa regra à minha fração de cota social aqui na sociedade em conta de participação, tá bom? Bom, por hora é isso. Retornaremos na próxima aula falando um pouco mais a respeito de tipos societários. Muito obrigada!